sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, vamos abordar um vídeo hoje, irmãos, de um ex-cooperador da congregação cristã no Brasil. Ele fez uma live e colocou à disposição aí na internet e chamou a atenção porque ele pede perdão por tudo o que ele pregou quando ele estava na congregação cristã no Brasil. Mas, ouvindo ele pedindo perdão, muitos podem achar que ele estava ali pedindo perdão porque saiu da congregação, né? Pedindo perdão pelo tempo que ele esteve ali. Mas não é isto que dá para entender e não é isto que este irmão quis dizer em seu vídeo. Ele pede perdão de uma forma em que ele sempre, né, quer aí transparecer em seu vídeo, em sua live, que o que ele pregava ali, o que é pregado na congregação, é tudo pela carne, é tudo pregado pelo achismo, porque não tem Bíblia, porque não tem Evangelho. Ele quer transparecer esta parte. Mas nós vamos ouvir ele pedindo perdão e nós vamos abordar aqui o perdão desse irmão, né, que era cooperador na congregação. Lembrando, irmãos, em que quando a pessoa sai da igreja, alguns saem, vão para outras igrejas e dizem: não, eu era da congregação, fui feliz enquanto eu estive lá servindo a Deus, mas eu achei por bem sair, né? Tenho o livre-arbítrio de sair, correto, irmãos? Nem todos que saem da congregação hoje em dia tem problema assim, vamos dizer, acidente espiritual, porque antigamente, né, qualquer um que saía, a Irmandade já achava que tinha errado, tinha feito alguma coisa assim em termos de pecado, né? Mas, irmãos, hoje em dia estão saindo da igreja porque acham melhor ir para o lado do estudo, né? Estudar, começar tudo de novo. Você está, irmãos, eu tenho assim, nós estamos indo numa frequência espiritual tão maravilhosa na congregação, quando você já está ali num certo patamar, que você vai dar o primeiro degrau, né? Você vai subir o primeiro degrau espiritual, aí vem essa parte, estudar a Bíblia. É a mesma coisa de você sair da fila e voltar lá, bem lá atrás mesmo, né? Vamos ouvir o que o nosso irmão aí quis dizer sobre esse pedido de perdão. Olha só. Irmãos da CCB, eu venho aqui me desculpar com todos vocês. Me desculpem por não ter acordado antes e ter falado de Jesus Cristo, essa maravilha e essa graça tão grande. Eu levei tempo demais para anunciar o Evangelho. Me desculpem também pelos cultos que eu atendi, dizendo que Deus ia mandar um anjo do céu, que ia virar o teu cativeiro, que ia te dar uma chave na mão, que o papel que estava por baixo, ele ia colocar por cima, que onde o juiz não resolve, Deus iria resolver. Me desculpem por pregar triunfalismo. Irmão, ele pede desculpa, né? Eu falei perdão, mas é desculpa. Ele não pediu perdão, é desculpa. Nessa desculpa que esse ex-cooperador diz da congregação, a desculpa que ele quer pedir é, como ele disse aí, né? Por ele ter pregado que seus papéis estavam embaixo e ia para cima, prosperidade, e que Deus ia fazer. Irmãos, profetada, né? Ele está pedindo desculpa pelas profetadas que ele pregava na congregação, né? Vamos ouvir mais as desculpas desse irmão. Me desculpem por ter alimentado uma esperança terrena quando eu deveria ter anunciado a verdade, a esperança eterna, que é Cristo Jesus. Mas hoje eu digo, o Evangelho é outro. Ele não é sobre chave, papel ou virada de cativeiro. Ele é sobre a cruz, sobre o perdão, sobre a salvação. Ele é sobre Jesus Cristo e só Ele.
Dizem por aí que quanto mais a gente fala do evangelho, mais a CCB cresce. Será mesmo? Porque o que eu tenho visto é outra coisa. Gente me chamando no particular, no WhatsApp, ligando, abrindo o coração e dizendo: irmão Ronaldo, lá é só triunfalismo. Quando não é vitória, é medo E também ele começou a pedir desculpa, né, pelo que ele pregou, que ele acha que foi profetada, né? Então ele sabe que ele pregou profetada, que ele pregou o triunfalismo, que ele pregou ali coisas em que Deus não mandou ele pregar. Então ele pede desculpa por tudo isso que quando ele era cooperador, ele pregava e Deus não mandava ele pregar. Ele está pedindo desculpa e ao mesmo tempo aí fazendo uma certa acusação, né? Certa acusação. Vamos ouvir o restante. Cristo mesmo não é falado. Não estou falando da igreja perfeita, irmãos. Perfeição só há somente em Jesus Cristo. O problema é quando trocam o evangelho pela mensagem de autoajuda, vitória terrena e ameaça espiritual. Isso não é falha humana qualquer, isso é um desvio do centro, que é Cristo Jesus. A Bíblia manda provar todas as coisas e reter o que é bom, e julgar com justiça. Não estamos atacando pessoas, estamos falando de Cristo. Mas isso parece que incomoda. Se a mensagem exalta o homem e abafa a Cristo, está errada, mesmo que ela emocione. E a resposta tem vindo, gente dizendo: agora eu ouvi o evangelho, saí do medo, encontrei descanso em Cristo. Agora eu ouvi o evangelho, eu saí do medo, descanso em Cristo Jesus. Que medo essas pessoas tinham? Você tem medo, irmã, de servir a Deus na congregação? Nós temos que ter medo de pecar na presença de Deus. Sim, as pessoas às vezes acham que o evangelho que ele quer servir é o evangelho portas largas, né? Evangelho onde ele pode fazer o que ele bem quiser, né? Aonde ele quer, do jeito, né? Da maneira que ele bem achar melhor servir a Deus. E que quando ele acaba se libertando, entre aspas, né? Se libertando dele fazer conforme está nas escrituras sagradas, então ele acha que recebeu uma certa libertação, uma certa liberdade, o qual, irmão, isso daí, em pouco tempo, ele vai perceber que isso tudo que ele achava que estava sendo liberto, que estava livre, ele então vai perceber que isso tudo, quem estava totalmente errado, não era a denominação, era ele. Vocês entenderam? Este irmão, ele pede perdão por tudo que ele pregou pela carne, tudo que ele fez, profetadas, né, quando estava na congregação, pelo triunfalismo, e ainda diz: olha, o povo diz que a congregação, o evangelho está indo de vento em popa, que está ali crescendo. E ele diz que não é isso que ele vê, que muitos ligam para ele para dizer que está querendo sair da congregação. Irmãos, é muito comum hoje a gente ouvir pessoas dizer: estão me ligando, eu conheço tal pessoa, na minha igreja está vindo bastante gente da congregação. Só que eles não dão números, não dão nomes, não dão fotos, não dão, né? E mesmo se pôr aí na internet, irmão, cada um de nós temos o livre-arbítrio de nós congregar onde a gente quiser, frequentar a igreja que quiser. A congregação não fica ali com marcação com ninguém. Só que depois que você ir para várias igrejas, pegar vários, né, jeitos de servir a Deus, várias, né, porque cada igreja é diferente a sua liturgia. Não queira voltar para a igreja trazendo tudo que você aprendeu em outra igreja. Que tem igreja que aí as pessoas pregam pela carne, né? Como ele disse, me perdoe de eu ter pregado pela carne na congregação. Ele acha se ele, na igreja que ele vai pregar pelo Espírito. Ele vai permanecer do jeito que ele estava, pregando pela carne. Correto? É um jeito, irmãos, é um chamativo
né, que esses irmãos quando saem da igreja faz, é de falar para eles, ó, eu estava aí dentro, eu conheci o verdadeiro evangelho, então vem para onde eu estou. E você já sabe as igrejas aonde eles te direcionam. Cuidado, irmãos, cuidado, porque agora nós vamos falar o que realmente é um ancião, um cooperador, realmente o que esses irmãos que está na atualidade aí, que nós vimos um por um, né, que a gente sabe das pregações, o que eles têm que fazer ali para que não seja igual o que esse irmão fazia. Segundo a palavra deles, não é nem eu que estou falando, é ele que está pedindo desculpa para os irmãos da CCB por ele ter pregado falsas narrativas, por ter pregado a prosperidade, ter pregado, resumindo, o que Deus não colocou no coração dele, e sim o que o homem sempre quis por conta própria, pela carne, pregar. Quando eu falo para vocês, queridos, quando nós vê alguém saindo da igreja, indo para outra igreja, vai com Deus, sirva a Deus lá, né? Mas se retorna para vir falar mal da igreja, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Vamos permanecer no primeiro amor, que é a graça de Cristo Jesus. Vamos ouvir mais um pouquinho desse irmão. Vamos lá. Não é o número de seguidor, são pessoas sendo libertas da culpa e do mercado da fé. Se falar de Jesus e exaltar a cruz é chamado de crítica, quem está errado? Que igreja é essa que se irrita com o nome de Jesus e fica feliz com promessa de prosperidade? A luz incomoda as trevas. Isso é bíblico. Nossa mensagem é simples: nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Se não tem cruz, não tem evangelho. Se não tem graça, sobra medo. E eu não posso mais me calar. Então, peço perdão, peço que vocês tenham consciência. Mas agora o meu compromisso é com a verdade de hoje, que é Cristo Jesus na cruz. Não é guerra contra pessoas, é luta pelas pessoas. Pode me chamar de crítico, eu vou continuar pregando Cristo, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Deus te abençoe e te dê luz. Irmão, pode me chamar de crítico. Não precisa ninguém chamar, tá vendo estampado na cara do irmão aí, que ele saiu da congregação, como ele sempre disse, vocês falaram que sai de lá, ele já sabe direitinho. Eu saí de lá porque eu queria ser ancião, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. É eles mesmos que falam isso, correto, irmãos? Agora, irmão, eu só quero refutar o irmão nesta parte, aonde o irmão diz que pregava prosperidade, triunfalismo, onde o irmão pregava que o papel embaixo iria para cima, né? Onde o irmão pregava coisas em que o irmão sabia que não era Deus. Então hoje nós temos um cenário dentro da congregação que vocês estão preocupados. Este cenário, sabe qual que é que nós temos, para a tristeza de vocês que saíram da congregação, que acharam que todos que estão ali dentro são iguais ou eram iguais a vocês, que pregava pela carne, que não era santificado, em que quando saía para ir para a casa do Senhor, orava 2, 3 vezes e falava: Senhor, me prepara hoje, enche, né? Se não for usar outros com a palavra, me prepara para que eu possa pregar somente o que tu tem colocado em meu coração, para que eu não pregue nada da minha vontade nem do meu querer. Então, irmão, eu não sei, eu acho que é irmão Ronaldo, não sei se é esse mesmo nome. Eu estou servindo a Deus, eu não passei e não faço parte da congregação há 48 anos. Eu sirvo a Deus desde os meus 5 anos de idade dentro da congregação. Eu sirvo pela graça e misericórdia de Deus. Não sou não sou santo, não sou, né, sem pecado. Todos nós temos pecados, não devemos viver no pecado, porque a cada dia Deus vai nos perdoando. Mas esta prática que o irmão falou aí, pedindo perdão de uma forma em que as pessoas podem, né, o irmão quis interpretar aí que a congregação não tem uma pregação por Deus, que a congregação não tem um evangelho. Então, o irmão, para a tristeza do irmão de muitos aí, Deus usa sim
do seu povo dentro da igreja. Deus usa dos seus pregadores, daquele que Deus confiou, e é daqueles que Deus usa deles, enche eles do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é dentro da igreja, aqueles que pregam, dom profetada, falam isso que o Senhor disse aí, né? Triunfalismo, é que Deus vai virar o cativeiro dentro de uma semana, sempre usa 7 dias, né? Irmãos, nós, dentro da congregação, Irmandade, Alma Testemunhadas e apreciadores da obra de Deus, nós, quando vamos dentro da congregação, nós sabemos que nós podemos nos deparar com alguém que faça isso que o irmão estava fazendo aí. Não, sempre em algum bairro, em alguma cidadezinha, vai ter alguém que se acha profeta, alguém que se acha que o poder da pregação está em suas mãos, mas aquele que sobe ali e pede: Senhor, me cobra com o teu sangue, tenha misericórdia de mim, me usa, fala na minha boca para eu passar para o povo, e que eu fale só o que tu tem mandado. Então, irmão, o que nós tem percebido ao longo do tempo aí, que muitos que saem da igreja já estão aí praticamente esclarecidos que não tinha conteúdo para pregar. E sim, pregava o que lhe vinha à mente. Mas foi bom da parte do irmão aí, bem esclarecedor, o irmão pedir desculpas pelo que o irmão pregou dentro da igreja, que era prosperidade, era papel embaixo que colocava em cima. Nós temos confiança em Cristo Jesus, em Deus, que Ele pode entrar em qualquer computador da forma, né, irmãos? E ali nós temos confiança que o seu povo na terra, o povo não é esquecido por Deus. E Deus intercede pelo seu povo, sendo um pedido justo e tendo fé, correto? Mas, desta forma, pregando desta maneira, nós estamos vendo aí as gerações, os que estavam lá na década de 80, quando eu congregava, que eu chegava em uma igreja, e eu chegava ali na igreja, irmãos, era muito barulho. Porque, irmãos, nós sabemos, nós temos o dom do discernimento, nós sabemos que o irmão quando é usado e quando não é. Se vocês pensam, né, irmão Ronaldo, acho que é Ronaldo o seu nome. Se o irmão pensa que as pessoas que estavam ali ouvindo o irmão pregar, as pessoas já sabiam logo de cara se era Deus ou se não era. Só que as pessoas, elas nunca falaram nada. Aquelas que vai ali e pega a sua parte, quando vinha parte demais, ela falava assim: pega quem quiser, eu vim na casa do Senhor, o que eu conversei com Deus foi isso. Eu vou pegar esta parte. Isso não quer dizer que Deus não usava do irmão, mas que o irmão excedeu pela pregação, pelo seu conhecimento. Às vezes, pessoas assim, irmãos, como os irmãos, quando ia pregar na congregação, a gente sempre ouvia alguns pregadores, não sei se é no caso do irmão, que eu não conheço o irmão como cooperador, fiquei sabendo através do próprio irmão mesmo que falou aí na sua live, correto? Mas às vezes tinha irmão cooperador assim que a gente via que ele copiava a pregação de uma outra igreja que ele ia. Irmãos, a congregação que está no Brasil, a obra de Deus na congregação que está no Brasil é tão linda, tão maravilhosa, tão, sabe, a excelência. E nós sabemos quando é Deus e quando não é, irmãos. Quando não é Deus, nós clamamos o sangue do Senhor Jesus, né? E nós sabemos quando é de Deus. Vocês pensam que a gente não sabe, que o povo está ali, não está sabendo o que vem de Deus e o que não vem? Por isso que é bom o pregador, quando o irmão deseja o episcopado, o irmão tem que tomar cuidado, porque a vida do irmão vai mudar completamente. Começando pela sua esposa, que vai ter que ser a sua companheira, e ajudar, porque a esposa do cooperador, ela ajuda ele no ministério. A maioria das vezes que ele vai pregar na igreja, ele necessita muito da ajuda da esposa, espiritualmente e materialmente. Correto, irmãos? Então nós sabemos, para vocês que estão aí, acham que tudo isso é novidade, isso tudo que o irmão está falando aí é novidade, não é novidade não. Eu já vi irmão pior do que isso pregar coisas
fazer coisas mirabolantes, jogar água na cabeça do outro, mandar dar 7 pulinhos. Já vi coisas aí que o ministério, quando chega lá, os anciãos falam, poxa, peraí, virou bagunça? Correto, irmãos? Correto? Eu mesmo teve um irmão uma vez que na comum dele, o culto foi acabar às 10h30 da noite. Hoje esse irmão ele é ancião, mas na época ele levou vários puxões de orelha lá do ministério. E o ministério tá errado? Não. Nós temos que ser crente de verdade. Nós temos que viver Cristo, falar de Cristo e sentir o mesmo. Não é só falar de Cristo e não sentir Ele. O irmão acha que o irmão saindo da congregação falando neste vídeo aí, o irmão acha que o irmão vai, em sua igreja, o irmão vai sentir Deus? Vai permanecer a mesma coisa. Por quê, irmão Ronaldo? Quem está na congregação está para sentir Deus. Não está para pregar profecia falsa. A prosperidade. Se você for buscar prosperidade, irmã, você está em lugar errado. E se você está pregando, né, irmão Ronaldo, a prosperidade, né, ali que, falando mais na parte material, você está pregando errado. E está aí o irmão Ronaldo pedindo perdão pelo que ele fez de errado, né, segundo as suas palavras, né, pregar coisa que Deus não mandou. A obra de Deus ainda continua espiritual, viu, irmão Ronaldo? Se o irmão não sabe, Deus ainda usa dos seus servos dentro da congregação. O Espírito Santo está ali cada vez mais forte. E o irmão, então, o irmão coloca aí nos seus canais as pessoas que estão procurando o irmão. Porque é muito fácil. Palavras o vento leva. Que teve um pastor de uma igreja aí que falava com os irmãos da congregação, estava saindo tudo da igreja, estava indo tudo para a igreja dele. Conclusão, ele mesmo foi retirado do seu ministério da igreja e não está indo mais na sua igreja. É engraçado, né? Os irmãos da congregação estavam indo para a igreja dele, de repente nem ele ficou na igreja dele, e ele nunca provou isso. Correto, irmãos? E como eu já disse, nós temos o livre-arbítrio para sair da onde a gente está e ir para onde a gente quer. Só que quem serve a Deus, a nossa querida Irmandade, na congregação cristã no Brasil, não necessita ir para outra igreja, porque lá nós temos tudo, irmão. E lá nós temos o que mais nós queremos, é a revelação da palavra de Deus. E 115 anos, Deus falando, cumprindo, mostrando, dando sinais, fazendo prodígios de maravilha. O que nós vamos fazer em outra igreja? Nós sabemos que lá estão adorando a Deus, servindo a Deus, do mesmo jeito que nós estamos. Então, nós temos tudo que é de suprimento. Temos tudo ali que Deus faz. Para que nós vamos em outra igreja? Porque não gosta do cooperador? Porque não gosta do ancião? Aqueles que vão para a igreja por causa do ancião e do cooperador, ou saem dela pelo fato do mesmo ministério, então elas não estão ali para servir a Deus. Elas estão ali para se aparecer. Então, irmão Ronaldo, é infelicidade do irmão, né, fazer um vídeo como este querendo transparecer que a congregação, o irmão não falou com suas palavras nítidas, mas o irmão quis transparecer, da minha opinião, será se é isso? O irmão quis transparecer aí que a congregação todos, o irmão praticamente generalizou todos os irmãos de ministério da congregação que faz a mesma coisa que o irmão. O irmão me perdoe, mas a Irmandade não é besta, a Irmandade é muito espiritual e a Irmandade sabe que Deus está fazendo uma modificação na sua obra. A peneira já passou. Se segure para não cair. Não, se segure, irmãos. O que vocês acham sobre este vídeo? Deixa aqui seus comentários. Deus abençoe a você, a sua família. Fiquem todos na santa paz de Deus.